Olá, sou Marcela Ganda Souza, graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou também bolsista PET-MEC. No meu trabalho, vou falar sobre atributos químicos do solo no cultivo de crambe irrigado com água residuária. O aproveitamento de água residual das residências urbanas consiste em uma forma alternativa e sustentável para suprir as deficiências hídricas voltadas para o setor agrícola. Dessa forma, realizou-se um experimento para avaliar o pH e a condutividade elétrica do solo no cultivo de crambe irrigado com água residuária. O estudo foi realizado em condições de ambiente protegido na área experimental do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, localizado no município de Cruz das Almas. Olá, sou Marcela Ganda Souza, graduanda em Agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou também bolsista PET-MEC. No meu trabalho, vou falar sobre atributos químicos do solo no cultivo de crambe irrigado com água residuária. O delineamento experimental utilizado foi disposto em blocos inteiramente casualizados, com 6 tratamentos e 5 repetições, totalizando dessa forma 30 unidades experimentais. Esses tratamentos foram água de abastecimento local, água residuária, água de abastecimento local mais 100% de solução nutritiva e 3 diferentes níveis de concentração de solução nutritiva preparado com água residuária, sendo 25%, 50% e 75%. A solução nutritiva utilizada foi a de Furlane. As mudas foram transplantadas quando iniciaram a primeira folha verdadeira, com aproximadamente 10 dias após a semeadura, e com uma altura média de 2,8 centímetros. No final do período experimental, foi 50 dias após os tratamentos. De acordo com a análise da variável pH, as plantas irrigadas com água residuária mais 25% de solução nutritiva e as plantas irrigadas com água residuária mais 50% da solução não tiveram diferença entre si, obtendo o valor de pH médio de 7,52. No geral, ao comparar a média dos tratamentos com água residuária, mostrou que a água residuária proporcionou um aumento de 9,4% em relação à água de abastecimento local e 16,9% em relação à água de abastecimento local mais 100% da solução nutritiva. As plantas irrigadas apenas com água de abastecimento local mais 100% de solução nutritiva, por sua vez, apresentaram o menor pH, sendo ele de 6,36. Já a condutividade elétrica do solo aumentou na presença da solução nutritiva, não obtivendo diferenças significativas entre si, com uma média de 3,96 decímetro. As plantas que receberam o tratamento de água residuária de 2,38 decímetros aumentaram 3 vezes o valor da condutividade elétrica em relação às plantas que receberam apenas água de abastecimento local, com 0,79 decímetros. Dessa forma, pode-se concluir que todos os tratamentos apresentaram valores de pH acima do padrão, sendo os tratamentos de água de abastecimento local e água de abastecimento local mais 100% de solução nutritiva os mais próximos do ideal para o cultivo de crambe. A água residuária aumentou o pH do solo e a condutividade elétrica. Dessa forma, a adição de fertilizantes aumenta a condutividade elétrica com potencial para salinizar o solo.